Filipenses 2, do 5 ao 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Amém? Olha que tremendo isso. Sendo obediente até a morte de cruz. Isaías 53, do 4 ao 6. Isaías 53, do 4 ao 6. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Lucas 9, 23. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu acho que aqui é a parte mais difícil para todos nós, não é? É a parte mais difícil, querido. Negar a nós mesmos. O que nós podemos negar? Qual é o tipo de negação que Jesus está se referindo aqui? Hein? As minhas vontades, os meus sentimentos, as minhas emoções. É esse tipo de negação que Jesus está se referindo, porque não é fácil negar a nós mesmos, ou é? Primeiro tópico, em nosso lugar, o que vocês achariam que Jesus escolheria? O conforto ou a cruz? Hein? Ele escolheria o conforto ou a cruz? Não era fácil. No Getsemane ele foi orar. Senhor, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice, Senhor. Ele já estava sentindo a dor da cruz, da morte de cruz. Ele se pôs a orar. Claro que ele queria o conforto. Porque se ele estivesse tudo bem para ele, ele nem chamava os discípulos para orar. Ali no Getsemane. Mas por 3 horas ele orou a mesma frase: Pai, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus foi à cruz não por vontade dele, mas pela vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai. Jesus não veio apenas mostrar um caminho, ele veio tornar
o nosso lugar possível. A cruz não foi um acidente histórico, foi uma decisão eterna para nossas vidas. Eu já disse aqui que antes do sacrifício de Cristo na cruz, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós. A Bíblia fala isso, que todos nós, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E através do pecado original, que foi o pecado de Adão, todos nós estivemos debaixo dessa maldição, dessa morte eterna. Mas o sacrifício de Cristo na cruz mudou a história de nossas vidas. Onde havia culpa, ele se fez culpado. Onde havia condenação, ele se fez maldição. Onde havia morte, ele se fez vida entregue. E a pergunta que soa esta manhã é: o que Jesus faria em muitas situações de nossas vidas? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. O que Jesus faria em muitas situações de nossas vidas? Você acha que ele perdoaria a pessoa que nos ofendeu? Você acha que ele maltrataria quando somos maltratados? Você acha que ele xingaria quando somos xingados? Em nosso lugar, o que Jesus faria, querido? E aí eu estava essa semana, Senhor, me dá uma palavra, eu já tinha uma palavra para ministrar. E toda hora que eu fechava meus olhos, eu queria meditar naquela palavra que eu já havia estudado a semana, lido. E aí vinha essa pergunta: o que Jesus faria em certas situações? E o Senhor começou a ministrar o meu coração, querido. O que Jesus faria em nosso lugar? E aí veio várias situações sobre perdão de pessoas que nós ministramos, que eram coisas difíceis de se fazer, de liberar o perdão. Mas quando elas entendem que Jesus faria a mesma coisa, elas vão e fazem igual. Liberam perdão, perdoam. Porque foi isso que Jesus fez. Ali na cruz, quando ele estava sendo cuspido, esbofeteado, que as pessoas passavam ali e cuspiam. Quero que vocês entendam uma coisa, que a cruz não era tão alta como os filmes pregam, né? Jesus sozinho lá naquele monte, não. Ele estava ali no monte, mas as pessoas tinham acesso. As pessoas passavam ali e cuspiam no seu rosto, batiam em sua face. E aí ele olhava para aquelas pessoas, levantava os olhos para o céu e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então era isso que Jesus fazia em nosso lugar. Ele perdoaria, querido. Ele perdoaria, ele estava errado. Foi ele quem provocou toda aquela situação? Não, não foi ele. E nós não precisamos estar certo ou errado para liberar perdão, para perdoar. Nós precisamos só liberar perdão e dizer: Senhor, livra essa pessoa de toda a culpa, de toda a transgressão. Quando, pelo contrário, o que nós falamos,
que essa pessoa pague 1000 vezes o que aconteceu comigo, não é assim? É ou não é, igreja? Segundo, o que faria Jesus não é uma questão de opinião, mas de identidade. Jesus não reagia às circunstâncias, ele respondia a partir de quem ele era. E ao contrário de todos nós respondemos mediante a circunstância, não é? Não é verdade? Essa semana a pastora ela me chamou a atenção numa coisa muito, muito interessante. Estávamos só eu e ela no carro. E aí aconteceu uma situação e eu quis ficar nervoso ali. E ela falou assim: amor, só estamos nós dois aqui no carro. Nossos filhos estão criados. Eu estou aqui com você. Precisa você ficar nervoso. E aí eu pude entender que isso está ligado à nossa identidade. Pô, o que aquela pessoa fez de tão ruim que deixou eu nervoso? Nós precisamos aprender quem que nós somos em Cristo. Que não é uma fechada de uma pessoa, né, no trânsito, que vai abalar a nossa estrutura, a nossa identidade. Não é um farol alto, uma buzinada, que vai mexer com a nossa estrutura, com a nossa identidade. E aí o Senhor começou a ministrar meu coração a respeito disso, e é verdade. Às vezes, uma buzinada já mexe com, né? Com todos nós, sim ou não? Mexe. E aí nós começamos a falar, quem essa pessoa pensa que é para estar buzinando? Né? Quem ela pensa que é para dar farol alto? E aí logo me veio a cena do Craig no Veredas Antigas. É que ele conta que tinha uma pessoa dirigindo ali e uma pessoa dando farol alto atrás de ele lá e daqui a pouco ele fazendo pirraça para não sair. Né, e dizendo que essa pessoa pensa que é para estar colocando farol alto e tal. E aí o Espírito Santo começa a ministrar a vida dele. Isso está ligado à nossa identidade. Aquela pessoa estava pedindo para farol alto porque atrás tinha uma mãe pronta para dar luz e ele precisava passar para chegar o mais rápido lá no hospital. Às vezes nós não sabemos o que está acontecendo com as pessoas que estão à nossa volta. Não é verdade? Então Jesus, querido, ele não reagia às circunstâncias, ele respondia a partir de quem ele era. Tentado no deserto, ele respondeu com a palavra. Traído por Judas, ele respondeu com verdade sem ódio. Humilhado no julgamento, respondeu com silêncio cheio de autoridade. Cravado na cruz, respondeu com perdão. O problema da igreja hoje não é a falta de informação bíblica, mas a crise de identidade espiritual. Nós estamos sofrendo com uma crise de identidade espiritual. Não sabemos mais quem nós somos em Cristo. Uma buzinadinha já mexe com toda a nossa estrutura. Um xingamento, então, misericórdia, queremos sair na mão com a pessoa. Eu confesso que eu já fui assim. Está aí minha esposa e os filhos. Logo no começo de carta, dirigindo. Ah, se alguém buzinasse para mim. Eu saía na captura.
É ou não era? Colocava em risco. Colocava em risco a vida da minha família. Mas o Senhor vai trabalhando em nossas vidas. Ele vai mostrando a nossa identidade. Ele vai falando para nós mesmos quem nós somos nele. Que não é uma fechada de trânsito, não é um xingamento que vai mostrar quem nós somos. E é isso que Jesus fazia. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Quem sabe quem é em Cristo também saberá reagir no momento da dor. Você pode aplaudir ao Senhor? Terceiro, Jesus agiu em nosso lugar para agora agir através de nós. Então a pergunta correta não é apenas o que faria Jesus? A pergunta mais profunda é o que Jesus faria se estivesse vivendo em mim? Olha que forte. Então vamos fazer essa pergunta mais profunda? Pergunte aí para a pessoa que está ao seu lado. O que faria Jesus se estivesse vivendo em mim? Aí muda totalmente o contexto, não é? Se Jesus estiver vivendo em você, o que muda, querido? Hein? Muda o que está escrito em Gálatas 2:20. Põe aí, Ítalo. Gálatas 2:20. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, querido, você vai relevar todas essas coisas. Não é uma falta de perdão, não é um xingamento, não é nada disso que vai mexer com as tuas estruturas. Por quê? Porque agora quem vive em você é Cristo. Então, as suas emoções, os seus sentimentos, você vai viver sobre uma negação. Porque agora você não está mais vivendo para você, você está renunciando a você mesmo. Foi aí isso que nós temos lá, não é? Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Agora tome cada um a sua cruz e siga-me. Precisamos negar nós mesmos. É fácil? Não é. Não é fácil viver uma vida de negação. Embora algumas pessoas não acreditam no livre-arbítrio, mas eu acredito, não é? No livre-arbítrio que todos nós temos e Deus nos deu. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o nosso livre-arbítrio está na mão dele. Porque é isso que Paulo está falando. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que tremendo. Então nós temos que viver essa vida de renúncia, porque nós só iremos ser semelhante a Cristo, ou fazer o que o Cristo fez, se nós renunciarmos da nossa vida. É fácil? Não é fácil. Onde você pisaria fora de Cristo? Você estaria aí em qualquer outro lugar. Mas em Cristo, nós somos firmados a andar pelo caminho da retidão. Amém, queridos?
E nós precisamos, queridos, cada dia, renunciar às nossas vontades. Nossas vontades. Eu sei que muitos aqui, quem gostaria de estar na beira de uma piscina agora? Seja sincero, querido. Hein? Tem uns morenão aqui, ó. Ou na praia. Lá em Cabo Frio, né? Cabo Frio, Arraial do Cabo, né? Ubatuba. Todos nós gostamos de praia, sim ou não? Piscina. Essas coisas o Senhor deixou para nós. Tudo isso que Deus criou foi para nós usufruirmos. Mas com sabedoria. Com inteligência. Amém? Não é pecado você pedir uma casa para o Senhor com piscina. O que é pecado é você deixar de honrar o Senhor, certo? E não vir mais na igreja porque você tem agora uma casa com piscina. Amém? Você pode ter uma casa com piscina. Porque o Senhor falou que nós comeríamos e viveríamos o melhor dessa terra. Então, se nós viveríamos e comeríamos, tudo isso é para nós. Amém? Tipo um hotel all inclusive. Né? É tudo de bom, não é? Hein? É tudo de bom. Tudo isso o Senhor deixou para nós. E eu quero declarar que isso vai acontecer aqui na vida de muitos aqui. As férias de vocês vão ser all inclusive. Né? Mulher não vai ter que ir para a beira do fogão fazer comida enquanto os outros estão na beira da piscina. O Senhor vai dar condições. Amém? Porque Jesus ele deixou claro que nós viveríamos o melhor dessa terra. Amém? 4. Seguir Jesus é morrer para ter a vida dele. Jesus foi claro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. A cruz não é um símbolo decorativo, é um instrumento de morte. Morte do quê, pastor? Morte do ego. Morte da justiça própria. Morte da religiosidade vazia. Só quem morre com Cristo vive com Cristo. Não existe discipulado sem renúncia, nem glória sem cruz. Amém? Então nós precisamos carregar a nossa cruz. Todos nós temos uma cruz. Uns têm a cruz mais leve, mas outros têm a cruz mais pesada. Mas todos nós temos uma cruz para carregar. Amém? E é direito seu carregar a sua cruz. Não venha pedir para que o outro venha carregar a sua cruz. Não, é você que tem que carregar. Porque o tamanho da tua cruz vai também simbolizar o tamanho daquilo que você rejeita. Se a sua cruz é pequena, você vai rejeitar menos. Agora, se a sua cruz é grande, a sua rejeição vai ser também grande. Amém? Amém? Porque não é fácil. Jesus sabia disso, que não seria fácil negar a si mesmo. Mas nós só conseguimos negar a nós mesmos quando nós não estamos olhando para dentro. Nós só conseguimos negar a nós mesmos quando nós estamos olhando para Cristo. Quando o nosso olhar estiver em Cristo, nós conseguimos fazer tudo, renunciar, negar, fazer todas essas coisas. Mas quando o olhar estiver
para dentro de nós, isso vai ser mais difícil. Amém, queridos? Em nosso lugar, Jesus morreu. Em nosso lugar, ele sofreu. Em nosso lugar, ele perdoou. Em nosso lugar, ele abdicou da sua glória e se tornando maldito, diz a palavra. Maldito é aquele que morre no madeiro, numa cruz. Jesus se tornou maldito por nós. E às vezes nós não queremos renunciar a nada, querido. Nós não queremos abrir mão de nada. Não queremos abrir mão de nada. Mas hoje, Jesus quer nos ensinar que vale a pena renunciar às nossas vontades para fazer a vontade dele. Sabe por quê? Porque a palavra diz que todo trabalho nosso tem uma recompensa. Tem uma recompensa. E olhando nos olhos dessa pessoa linda e maravilhosa que está ao seu lado, diga para ela assim: em nosso lugar, o que Jesus faria? Diga para ela assim: então, vamos perdoar? Vamos amar? Vamos declarar o nosso amor pelas pessoas que nos odeiam? Aí você pode falar: você está doido, pastor? Então eu sugiro que você leia mais a Bíblia. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Olha que coisa doida, querido. Não precisa levantar a mão, mas quem tem um inimigo pessoal aqui? Aquele inimigo que você, de vez em quando, está lembrando dele. Tem. Nós temos. Nós temos um inimigo que todos nós conhecemos, mas nós temos aquele que... Não tem não, Diane? Mas a Bíblia fala que nós devemos orar. Qual é o inimigo que nós precisamos orar? Quem é do 13, a gente precisa orar por eles. Porque eles estão do outro lado. Não é? Não comungam com a mesma fé nossa. Nós precisamos orar. Porque olha o que diz a Bíblia. Agora vocês vão me entender. Quem é amigo do mundo? Pronto. Todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Amém? Então são por essas pessoas que nós precisamos orar. Pelo presidente da República, pelos senadores que ainda não confessam a Cristo, pelos juízes do STF, nós precisamos orar. Eles precisam conhecer a Cristo. Eles precisam conhecer a Cristo. É difícil? É difícil. É difícil. Mas nós precisamos orar. Orar e amar. E Jesus foi o maior exemplo de amor que esteve nessa terra. Uma cena assim que é uma declaração de amor tão poderosa de uma pessoa. Foi quando Jesus estava ali no jardim e Judas veio com aqueles guardas para entregar Jesus. E
qual foi a fala de Judas para o guarda? Aquele a quem eu beijar, esse é o Cristo. E aí, quando Judas se aproxima de Cristo e o beija, Jesus não repreendeu ele. E nem falou, esse é o beijo da traição. Qual foi a fala de Jesus? Amigo, a que vieste? Olha uma demonstração de amor de Jesus. Já chama o traidor de amigo. Então a capacidade de Jesus de amar era coisa surpreendente, querido. Quando eu vejo aquele Augusto Cury falando de Jesus, eu começo a chorar. Que ele procurou, ele já leu vários, né? A mente de vários homens e entendeu e pesquisou, mas quando ele chegou em Cristo, ele se rendeu. É a fala dele. O maior ateu que já existiu, Augusto Cury, hoje confessa a Cristo, porque Cristo mudou a vida daquele homem, quando ele leu a respeito de Cristo. Justamente disso, né? De chamar uma pessoa que o traiu de amigo, de ser esbofeteado, cuspido e falar, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos receber esse ensinamento de Cristo em nossas vidas, todos os momentos. Porque a nossa alma, querido, ela é cretina. O que nós falamos aqui de amor, de perdão, mas quantas vezes nós temos dificuldade de fazer isso? Sim ou não? Não é verdade? Temos dificuldade de perdoar. Jesus falou que nós precisamos perdoar 70 vezes 7. E nós temos dificuldade de perdoar ainda. E ele fala que se nós não perdoarmos aos homens as ofensas, Deus também não perdoa nossos pecados. E nós queremos viver debaixo desse jugo da falta de perdão. Mas eu quero que ele dê uma boa notícia essa manhã. Se nós seguirmos a Cristo mesmo, focarmos o nosso olhar em Cristo, nós conseguiremos viver como Ele gostaria que nós vivêssemos. Quem recebe? Amém? Em nosso lugar, o que Jesus faria? Fica essa pergunta. E deixa ela martelar em sua mente. O Espírito Santo vai levar você lá no mais profundo do seu interior e trazer à memória a quem você precisa liberar perdão. Ou que situação você precisa resolver com alguém. Amém?